Salve, galera, grande abraço. Estamos de volta com o 3 na Rede, YouTube, dando aquele ok, se inscrevendo no canal. Tivemos no último programa um espetáculo com Aguinaldo Timóteo, sucesso absoluto. Quero mandar um abraço também para a turma da TV Pantanal, Mato Grosso do Sul, a TV Pantanal, que também coloca à sua disposição, disponibiliza todos os programas, as edições do 3 na Rede. E hoje nós temos também, de novo, aqui um convidado super especial. Diria Denis Menezes, Arnaldo Davi César Coelho. É ele o nosso convidado de hoje. Arnaldo é amigo de todos nós aqui, de longas datas, histórias maravilhosas vão ser contadas. E nós vamos rolar a bola para o Daniel Pomeroy, não é? Companheiro do Arnaldo de muitos anos, de trabalho no campo de jogo, na arbitragem. Pomeroy, a honra é sua de começar com Arnaldo César Coelho. Manda aí, ô Pomeroy. Muito orgulho em estar participando do 3 na Rede, com o ícone da arbitragem brasileira e mundial, Arnaldo César Coelho. Eu conheci Arnaldo há 50 anos atrás, quando ele me levou, através de um convite, para dirigir jogos universitários na Escola de Educação Física da Universidade Federal, atrás do Canecão, junto com Jorge Emiliano. E Arnaldo foi também um daqueles esplendores na arbitragem do futebol de praia, onde eu comecei em julho de 1968. E uma pergunta que todo mundo faz. Arnaldo, conte a sua história, da sua emoção, quando recebestes a notícia que irias dirigir a final da Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Uma emoção ímpar, porque o árbitro brasileiro conseguiu quebrar um fortíssimo paradigma. Arnaldo. Meus cumprimentos a todos, é um prazer estar aqui presente nessa iniciativa do Lula. Realmente, a gente contar histórias faz parte da nossa vida, porque nossas histórias enriquecem não só os conhecimentos dos mais jovens, como faz a gente sentir que algo a gente fez na nossa carreira. O Daniel contou que em 1968, quando ele começou o futebol de praia, eu já era árbitro da Federação Paulista de Futebol. Já tinha saído da praia, já tinha levado meus cascudos na praia, já tinha saído a nado depois dos jogos, mas eu assistia futebol de praia. E no futebol de praia eu assistia bons árbitros, como o Daniel, como o Margarida, como o Chuchu, Orlando Lobo. E quando eu fui convidado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como aluno de Educação Física, a dirigir a arbitragem da Federação Universitária de Futebol, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, vamos chamar uns árbitros de categoria. E fui na praia e chamei o Jorge Emiliano, o famoso Margarida, e o nosso amigo Daniel Pomeroy para apitar ali onde ele falou, ao lado do Canecão, no campo de gramado, bem gramado da Escola de Educação Física. E ali eles começaram a carreira dele, e brilhante carreira. Todos dois apitaram do Maracanã, imagina. Sair do futebol da praia para o futebol universitário, aprender a apitar com chuteira, que era diferente. O Daniel já tinha uma experiência no futebol de salão, na época, que hoje é futsal. Professor universitário, uma cultura brilhante, de família média-alta. Já o Jorge Emiliano era uma pessoa mais simples. Mas dois árbitros que brilharam. Eu fiz carreira, esses dois árbitros me acompanharam a vida toda. Trabalhamos juntos, o Daniel também comigo e o Jorge Emiliano comigo. E eu cheguei a uma final de Copa do Mundo. E ele me lembrou agora de um fato marcante. Foi quando, numa quinta-feira, depois do Brasil perder da Itália, que a seleção em 82 do Pelé é franca favorita, eu fui indicado para apitar a final da Copa do Mundo. Realmente foi um sonho de um garoto de praia, um garoto que passou por diversas etapas e que apitei no interior de todo o Brasil, inclusive em Ponte Nova, daqui a pouco eu vou contar isso. E aí foi um sonho maravilhoso e recebi mensagem de todo mundo. E realmente eu apitei aquele jogo muito mais assim com prazer, com alegria, sem
sem estar com tanta responsabilidade na cabeça, apesar de uma final de Copa do Mundo ser uma final, um jogo de grande responsabilidade, mas eu apitava o prazer, eu gostava de apitar futebol. Corria 6, 8, 10 quilômetros por jogo, porque eu gostava. Se você me mandasse a correr 8 quilômetros, 10 quilômetros, eu não correria, mas apitando futebol eu fazia isso. Então, Daniel, foi um prazer muito grande de abrir a porta para a arbitragem brasileira em termos internacionais. E depois disso, o Romualdo apitou a final da Copa do Mundo e vários outros juízes, Zé Roberto, todos eles tiveram brilhante carreira na FIFA. Zé Cunha, você também batendo uma bola aí com o nosso Arnaldo César Coelho, né? E as histórias vão acontecendo naturalmente. Diga aí, José Cunha, nosso Barão de Ponte Nova. Diga, Cunha. Meu querido Arnaldo César Coelho, primeiro dizendo a alegria de rever você com saúde. Você sabe que eu sou seu fã há muitos e muitos anos. Te acompanhei narrando esporte pelo rádio e pela TV e tive a honra de saber que você passou lá por Ponte Nova com o Bode, com o Hélio Vilar. E Ponte Nova é uma cidade que tem muita sorte. O Bode levou você lá e eu tive a oportunidade de levar Armando Marques para apitar um jogo para a PAI, lá na nossa querida Ponte Nova. Arnaldo, antes de entrar na arbitragem que você representou tão bem no mundo inteiro, fala um pouquinho de Ponte Nova. Primeiro da Goiabada e depois de Lolo Simeão. Ponte Nova é uma cidade pequena, porém decente. Uma cidade que faz grandes personalidades como Zé Cunha, como João Bosco, que a todo momento é lembrado por ser de Ponte Nova. E faz a goiabada. A goiabada que até hoje eu recebo, essa goiabada lá da Jatiboca, que é uma usina de lá, e essa goiabada eu propago aqui no Rio de Janeiro para todos os amigos, todos os convidados que vão lá em casa, eles depois de comerem a sobremesa, essa goiabada com sorvete ou com um queijo qualquer, com requeijão, eles ficam tão maravilhados que a gente dá de presente. Só que agora está mais difícil de conseguir a goiabada, porque os pedidos são muitos, então não está dando para servir a todos. Mas eu fiz grandes amigos. E Fernando Frederico, Carlos Alberto Frederico, enfim, o Antônio José Carneiro, que é o famoso bode do mercado financeiro, sócio do meu irmão, e tinham pessoas incríveis. Ele falou do Hélio Vilar, do Elcio, enfim, falou do Dom Simeão, que foi um dono de um hotel. E quando eu fui a Ponte Nova, o Zé Cunha pode se recordar melhor, eu entrei em campo com um político, para o político não ser vaiado. Eu não me lembro que político era, porque lá tinha... Ou no Brasil todo, eu apitei vários jogos que eu entrava com um político que estava fazendo campanha, porque aí o político era aplaudido, porque eu era já um juiz conhecido no Rio de Janeiro, depois da Copa do Mundo, então ainda mais. Mas eu me lembro que eu fui lá, o Zé Cunha narrou o jogo. Eu tinha um irmão que também era político, o Zé Cunha, eu não me lembro direito, eu não me recordo, era? Era então, político. E o Dodô Simeão, hein? Como é que é? Chiquinho Cunha. Chiquinho Cunha. Então, o candidato que você entrou com ele lá no 1º de maio foi o João de Carvalho, que foi eleito prefeito de Ponte Nova. E nem mandou o convite para a posse dele, porque eu ajudei a campanha dele. Mas então o Dodô Simeão foi muito interessante, porque o Dodô Simeão jogava Ibiriba comigo na casa do Dona Eni, a mãe da Lucinha, casada com o Antônio José. E o Dodô Simeão, na maior cara de pau de mineiro, de Ponte Nova, chega para mim e diz: Arnaldo, você está separado há quanto tempo? Eu tinha me separado há uns 4, 5 anos. Eu não tinha ainda casado pela segunda vez, onde eu estou casado até hoje com a Graça, há 40 e tantos anos, 47 anos. E o Dodô Simeão chegou na maior cara de pau e falou: Arnaldo, você paga pensão? Eu pago. É uma grana? Tem 2 filhos, eu pago pensão. Se eu casar com a tua ex-mulher, você vai parar de pagar pensão? Claro, porque ela vai ter um marido que vai mantê-la. Então não vou casar com ela, não. Porque esse era o Dodô Simeão, mineiro, de Ponte Nova. Esse era o Dodô Simeão. Era o mineiro de Ponte Nova que veio com essa história. Arnaldo, quando você lembrou da Jatiboca, você me trouxe uma história que eu levo para a vida toda.
vendo ontem na televisão, na Globo, a história do Castor de Andrade. Lembrei-me quando eu pedi o Castor para levar o Bangu a Ponte Nova para inaugurar o estádio da Jatiroca, o estádio Ari Martins Soares. E eu perguntei na oportunidade ao Castor, quanto você vai cobrar, Castor, para levar o Bangu lá em Ponte Nova? Ele falou, é para você, Zé. Falei, é. Ele falou, levo de graça e ainda vou pagar o bicho do meu bolso. O Bangu ganhou de 1-0 e ele deu R$50 de bicho na ocasião, Arnaldo. O Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Ari Clemente, Jaime Ocimar, Paulo Borges, Bianchini, Parada, Matheus e Aladim. Que memória! Que memória, José Cunha. Ô, Lula, que essa memória nós não temos. E ele escalou um juiz lá de Ponte Nova para o Bangu não ganhar de goleada. Esse não conta. Vou rolar a bola para o Cláudio Afonso. O bode que você falou, eu cobrindo ainda a CBF, né, na época a Rua da Alfândega, para a Rádio Globo, o Ricardo Teixeira, eu tinha uma boa amizade com o Ricardo, depois o Ricardo mudou muito, mas isso é outra história. Aí o Ricardo me chamou um dia e falou assim, eu vou te apresentar um cara de Ponte Nova. Aí chamou o bode, né? Falou, isso aqui é de Ponte Nova. Aí eu cumprimentei, mas naquele esquema ali de gravar, fazer matéria e ficar em cima do lance e tal, eu nem pude conversar. Depois tomamos um café, eu e o Zé Cunha lá em Ipanema, com um bode, né? Aí com muito mais à vontade. Negócio de queijo, por exemplo, de Ponte Nova, o ex-governador Garotinho, ele mora no bairro do Flamengo, é vizinho. Um dia eu levei para ele goiabada e queijo. Aí o Garotinho falou, você está de brincadeira, né? O queijo eu concordo que é o melhor, mas a goiabada é de Campos. Eu falei, não é não. Não é não. É porque Campos tem muita usina, muita cana. E a goiabada era boa, você comprava na rodoviária aquelas pedacinhos de goiabada lá de Ponte Nova. Verdade. Cláudio Afonso, diga aí, Cláudio. Bem, um prazer aí receber esse ícone, como bem disse o Daniel Pomeroy, né? E que nos orgulhou. Eu era ainda um adolescente naquela Copa de 82, né, Arnaldo? E você sabe do teu papel ali, que no meio daquela tristeza que todos nós vivemos na eliminação, aquela tua atuação na final foi um ponto de luz, um ponto de alegria. Talvez vai diminuir um pouquinho da frustração, que acho que, de que eu vivi, talvez tenha sido a maior do Brasil em Copas do Mundo. Mas eu vou falar em arbitragem, Arnaldo. A gente, certa vez no Engenhão, conversamos lá na cantina. Eu lembro que você estava esfuziante pelo seu filho, para quem não sabe, é baterista, tem uma banda, estava iniciando a banda, e a gente levou um grande papo. E você sempre uma pessoa, não só no ar, né, no trabalho, mas pessoalmente também sempre muito agradável. Mas eu vou falar de arbitragem, Arnaldo, porque temos aí você e o Daniel Pomeroy, que também foi um grande árbitro, e eu tenho uma opinião hoje que eu estou muito preocupado com os rumos do futebol. Eu acho que está tendo um excesso de tecnologia, eu acho que o VAR é sim uma boa ideia, mas há muitas coisas ainda a serem acertadas, e eu venho a discutir a qualidade da arbitragem. Sendo você que, por exemplo, eu tive a sorte, todos nós aqui tivemos, de ver, como citei você e o Pomeroy, o Carlos Sérgio Rosa Martins, o Romualdo Arpi Filho, José Roberto Reit. Tivemos na nossa escola de arbitragem brasileira grandes atos que não eram só referência na América do Sul, mas no mundo. Eu, trabalhando tantos anos aí como comentarista e observando bem de perto, eu tenho visto duas coisas. Uma influência excessiva da televisão, que o futebol não é congelado, como muitas vezes a televisão mostra, porque você, como árbitro de futebol, temos dois aqui, sabe que no movimento, aquele lance ao vivo, não é exatamente aquela questão ali congelada que a TV mostra. E, além dessa questão, a qualidade técnica dos árbitros, Arnaldo. Você, por exemplo, foi um árbitro que tinha muita personalidade. Então, eu vejo hoje os árbitros, por essa falta de personalidade, refém do aparato tecnológico. Então, e para completar tudo isso, para completar o caos, essa orientação maldita da FIFA, de qualquer toque na mão é pênalti. E aqui eu trabalhei agora quarta-feira, para não me estender muito, Fortaleza e Vasco.
Outra praga que temos no futebol brasileiro, e eu vi o Jorge Jesus lá no Benfica reclamar também essa semana. Encosta a mão no rosto do jogador brasileiro, como ele já sabe que tem a imagem lá, o cara se joga, enfim, o gol do Vasco foi anulado, que na minha, eu trabalhei no jogo, não era para ser anulado. Mas eu quero saber de você o seguinte, Arnaldo, o que você acredita, na minha opinião, não sei se você concorda, a queda do nosso nível de arbitragem brasileira? Temos bons hábitos? Temos. Eu acredito, eu tenho 2 ou 3 que eu gosto. Mas, na média, nós deixamos, Arnaldo, de ser referência até em relação à América do Sul. Se nós analisarmos nos últimos anos, nas últimas décadas, árbitros argentinos, colombianos, chilenos e uruguaios estão à frente da arbitragem brasileira. E muito eu vejo essa falta de personalidade daquilo que vocês, árbitros mais da antiga, tinham de controlar o jogo, que era muito difícil, você sabe como era. O que você acredita isso? É uma questão técnica? Está faltando um trabalho melhor na arbitragem? É uma questão mesmo de geracional, de falta de personalidade? Você que é o ícone dessa profissão, você tem tudo aí para falar, para explicar para a gente a tua opinião, Arnaldo. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. É uma pergunta com uma resposta que merece uma resposta bem ampla, mas eu vou tentar ser sucinto. Antigamente o árbitro era um só. Ele tinha como assistente 2, na época chamados bandeirinhas, e que ele atendia ou não o aceno da bandeirinha, porque ele era não só a palavra final, como ele tinha a decisão final, ele opinava no final. E quando ele precisava ser auxiliado, ele era auxiliado. O auxiliar não tinha as prerrogativas que tem hoje, de marcar faltas, de um monte de coisa. Quando foi criado o VAR, eu me posicionei contra, porque eu digo assim, futebol muito da regra interpretativa. E quando você bota mais gente interpretando, mais confusão tem, mais interpretações tem diferentes. E isso vai gerar uma certa confusão. Mas quando foi criado o VAR, foi para dirimir dúvidas em relação se a bola entrou ou não entrou. Tanto é que na Copa de 66 aconteceu, e depois só veio acontecer na Copa da África, num gol da Inglaterra, que a bola entrou ou não entrou. Então, eu digo, poxa, são poucos casos para você criar uma parafernália total grande para dirimir esse tipo de dúvidas. Mas, mesmo assim, a FIFA criou uma espécie de câmeras fotográficas que nós tivemos na Copa, que nós fizemos aqui no Brasil, elas localizadas em várias linhas do gol. Uma vez só nessa Copa do Mundo, do Brasil, ela foi usada. Foi um jogo em Porto Alegre, o sinal apitado pelo Sandro Meirahit, que a bola entrou, não entrou, e aí aparecia na televisão, no gol, uma confusão, mas que ela entrou e era claro que tinha entrado, o assistente estava ali e viu que entrou. Mas mesmo assim ela foi criada. E por que foi criada? Porque existiam fatores extracampo que hoje são muito importantes no futebol, que é o fator financeiro. O que é o fator financeiro? Os grandes fabricantes de equipamento começaram a pressionar a FIFA para colocar esses equipamentos em funcionamento. Então, 3 empresas multinacionais, uma japonesa, uma belga e uma inglesa, começaram a batalhar para ter aquele aparelho VCR com um software para mostrar os lances, e fica um operador ali. Tanto é que a empresa mais famosa, que é a Sony, perdeu a concorrência porque o seu software não tinha rapidez de analisar e de colocar a linha de impedimento e tal. Então, a inglesa e a belga são as 2 empresas que fornecem esse equipamento. O equipamento é muito caro, mas esse equipamento gera muito dinheiro envolvido. E a UEFA, que era contra o VAR, que tinha como o Colina como diretor de árbitro, tinha como presidente, secretário-geral o Infantino, eles viraram membros da FIFA. O Infantino virou presidente e o Colina virou presidente da comissão de arbitragem. E lá a pressão por dinheiro é muito grande, a gente sabe da história da FIFA. Lá o fator financeiro é muito maior que o social e esportivo ao dirigir o nosso futebol mundial. E aí começaram a implantar o VAR. Mas ao implantar, vamos ampliar o VAR, e botaram também para criar a linha de impedimento. Mas a regra de impedimento é muito ruim para esse tipo de equipamento. Quer dizer, se o teu pé for 45 e o pé do zagueiro for 43, o teu dedão está sempre em posição de impedimento na frente. Então, é um negócio muito pequenininho, parece um Photoshop de corrida de cavalo. Tanto é que agora a FIFA está fazendo um estudo para mudar a regra. Em vez de ser o dedinho, a ponta do pé um pouquinho na frente, eles vão botar o corpo na frente. Se o corpo, pelo menos é o estudo que está para sair, está para ser provado. Se o corpo estiver na frente, por exemplo,
está aqui um corpo. Se esse outro corpo do atacante estiver aqui, não estará impedimento. Mas se tiver uma sombrinha aqui, estará impedimento. Vai ter ainda dúvidas, porque vai ter isso assim. Mas nós vamos ter menos impedimentos e mais gols, que é o objetivo da FIFA. Mas aí começaram a ampliar. E quando começa a ampliar, começam a cometer as injustiças. Por exemplo, uma falta marcada pelo juiz com cartão amarelo a um passo da linha de gol não é analisada pelo VAR. Mas se essa falta for dentro da área, é analisada pelo VAR. Então a justiça não é plena. A final da Copa do Mundo, lá na última, na Rússia, foi decidida por uma falta fora da grande área, num jogador francês que cavou nitidamente a falta, não saiu a falta, o juiz deu a falta, e da falta saiu um gol contra a Croácia. E depois disso houve um lance de pênalti que o juiz argentino ia na beira do campo, se coçava todo. Por quê? Porque aí veio a lei da pelada. Bateu na mão, é pênalti. Coisa errada. Tanto é que agora estão tentando consertar, mas ele não conserta. O rapaz da Croácia levou um susto e a bola bateu na mão dele e marcaram o pênalti. Então, o negócio é tão ruim, que a final do Mundial de Clubes, essa semana, foi decidida pelo erro do VAR. O VAR que veio para distribuir justiça, para ser o paraquedas do árbitro e não a bengala para árbitros cegos, teve interferência na final da Copa do Mundo, que a bola bate inadvertidamente no braço do jogador e vai para o lado e o jogador companheiro dele faz o gol. O Lewandowski faz o gol, o companheiro dele. Isso, na regra, diz que não pode. Mesmo sem querer, você tem que marcar toque de mão do atacante. Portanto, esse VAR veio para confundir. E veio pior, para atrapalhar o Zé Cunha quando narra, porque quando você narra, você não sabe se foi gol ou não foi gol. Atrapalha o torcedor, que tem que vibrar 2, 3 vezes, porque não sabe se foi gol. E o que é pior, ele fez com que os árbitros, que já tinham pouca autoridade, pouca personalidade, agora não tem nenhuma. O árbitro fica com o dedo no ouvido, esperando o árbitro de cima opinar. E aí o árbitro de cima opina, como você está dizendo, Cláudio, pela televisão. A televisão é fria, a televisão não interpreta. É igual a foto do lance. Uma vez me mostraram no Bem Amigos, o Renato Maurício Prado, um gol do Flamengo, gol a favor do Flamengo, que o jogador está com a mão no ombro do adversário. E aí houve o gol, está vendo? O jogador apoiou com a mão no ombro do adversário, do zagueiro, e fez o gol de cabeça, e o Arnaldo não anulou o gol. Eu falei, Renato, tinha cara de pau, né? Você viu onde estava a bola? A bola já está quase dentro do gol. O atacante pula, cabeceia, e na queda, ele se escora, e a foto é da queda dele. Ele já tinha cabeceado. Isso não é falta. Mas, infelizmente, hoje, com a fotografia e com a imagem, os juízes estão, baseados na informação do VAR, expulsando o jogador, porque depois que ele chuta, o pé dele bate no adversário, ou depois que ele chuta, ele acaba pisando no adversário inadvertidamente, porque ele tem que pisar em algum lugar. E o que você falou, toda vez que a mão do jogador, que está aqui assim, bate no rosto, o jogador adversário bota a mão no rosto. Se fosse marcar falta nesse tipo de lance, o Pelé não seria o Pelé, porque o Pelé jogava se escorando todo. Quando o jogador vinha, ele escorava com o corpo, com o braço, para o jogador não vir forte nele. Diferentemente da cotovelada que ele deu na Copa do México. Mas então, mudou o futebol. E por ter mudado o futebol, eu, nesse período de pandemia, eu passei a não me atualizar na regra. Porque a regra está uma confusão tremenda. E o Pomeroy pode falar melhor do que eu às vezes tenho que ligar para um, escuta, mas isso aí, bateu no aniversário e voltou, eu não sei o quê, é impedimento, é mão, não é isso? Eu digo, mas está errado isso. Arnaldo, mas a ordem é essa para fazer isso? Então a pessoa está pitando errado, está interpretando errado, o pessoal está pitando, mudou tudo. Você acha que a qualidade técnica caiu? Você acha que a qualidade técnica caiu da tua geração, da geração de vocês para agora, caiu? Caiu pelo seguinte, uma coisa é árbitro de vocação e outra coisa é árbitro de ocasião. O que é o vocação? Vocação é você ir na praia e ver um cara muito bem sucedido, o pai dele industrial, um cara estudioso, intelectual, que era o Pomeroy, e tu está pitando na praia, Arnaldo, eu adoro apitar isso. Tinha vocação. Você via o Margarida apitar, tinha vocação. Você via o Romualdo apitar, tinha vocação. Você via o Wilson Carlos dos Santos, já falecido, tinha vocação. Era um juiz que tem vocação. Outro dia eu vi um rapaz do futebol carioca, o Pomeroy vai me ajudar a dizer o nome dele, é da FIFA agora, e ele apitava na Baixada Bruno Arleu.
Bruno Não, Arleu. não, Bruno. O Bruno é árbitro. O Bruno Arleu é árbitro de ocasião. Porque o Bruno Arleu... Você tem o Wagner Marcel Nascimento. Delima Henrique, Não, é o ex-árbitro Wagner. FIFA, e o Wagner Nascimento Magalhães. Já que você comparou, eu vou comparar. O Wagner apitava Baixada Fluminense, Baixada Caxias, São José do Meriti, que não tinha segurança nenhuma. Apitava no morro, na favela, na comunidade. O cara apitava tudo, sabia apitar. O dia que chegaram para ele, disse, agora você tem um VAR, acabaram com a carreira do rapaz. O primeiro jogo que ele apitou com VAR, Cruzeiro e Corinthians, lá, um dos primeiros, lá em São Paulo, ele teve uma péssima arbitragem. Aí eu não conhecia ele, encontrei numa formatura, eu falei, o que houve, Sr. Arnaldo? O VAR se meteu num lance lá, eu dei pênalti, depois anulou um gol, ele anulou um gol para compensar. Portanto, esse é um juiz de vocação, ele tem vocação. Aí agora você falou do rapaz do Bruno Arleu, que eu não conheço pessoalmente, mas me conta a história que ele era um polícia militar que servia de segurança para os árbitros no Maracanã. No JEP. E de tanto conversar com os árbitros, ele fez curso e se transformou. E ao longo da carreira dele, ele começou a aprender a apitar, aprender a não trazer o problema para ele, e sim quando o problema surge. Quando ele surgiu, aos 47 do segundo tempo, ele arrumava uma confusão, uma lambança, pura falta de experiência. Hoje ele está mais experiente, vai apitar, acho que até a final da Copa do Brasil esse ano. Esse é outro tipo. Nem sempre um árbitro de ocasião é igual narrador. Aparece um cara... Isso, talento. Eu vou ser narrador. E daí? Tu não tem vocação para isso. Ou você é repórter, tu não tem vocação. Mas o cara cismou de ser. Pode virar a ser um bom repórter, um bom narrador, um bom jornalista, mas a dificuldade é muito maior daquele cara que tem vocação. Vou rolar a bola para o Zé Cunha. Esse negócio de o cara começar a atuar numa profissão e treinando, ele não é ainda, né, uma fera. Na Rádio Globo teve um jogo em Bangu, Valdir Amaral narrando pela Rádio Globo, e colocaram um cara lá para informar um jogo do Bangu. Aí o cara saiu um gol lá, o cara falou, Valdir! Aí ele falou, o Bradesco informa. Aí o cara falou, gol do Bangu aqui, um nome lá, Luizão, por exemplo. Gol do Bangu, Luizão. Aí uns 3 minutos depois o cara, Valdir. Aí o Valdir de novo, informando o ponto frio. O gol não foi do Luizão, não. O gol foi do Dedé. Aí o Valdir continua narrando. No outro dia, chamou o cara lá na Rádio Globo e perguntou para ele, meu filho, você quando for informar o jogo que você está informando, primeiro você tenha certeza de quem fez o gol. Aí ele falou para o Valdir, não, senhor Valdir, eu estou treinando ainda. Então você vai treinar em casa, você está liberado. José Cunha, diga aí, Cunha. Ô, rapaz, você lembra do Valdir Amaral sempre, e toda vez que você lembra do Valdir, me dá muita saudade dele. Até porque ele te deu um prêmio uma vez, né? Ele te mandou, deu um prêmio, ele te deu um prêmio uma vez porque você foi o número 1 de comercial, você vendeu tanto que ele mandou você de navio para a Argentina e você ficou lá 10 dias passeando na Argentina. Mas diga aí, Cunha. E tomando vinho, né? Ô, Arnaldo, deixa eu voltar ao Arnaldo. Arnaldo, você teve inspiração em alguém, Arnaldo? Porque eu me lembro de você novinho, ao lado do seu irmão, um grande político brasileiro, camarada que comandava a Bolsa de Valores e amigo inseparável do Bode. Você teve inspiração de alguém, Arnaldo? Daquela leva maravilhosa de juízes e árbitros que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro? Ô Zé, todo tipo de profissional tem uma pessoa que ele serve como referência. O narrador claro. tem uma... narrador, você quando começou, o teu tempo de... Quem eram os narradores da moda que você escutava lá em Ponte Nova? Diz aí um. Rui Viotti. Rui Viotti, pronto. O Luiz Carlos, quando começou com a vida dele de repórter, fuçando ali, ele tinha uma referência. Quem era o Luiz Carlos? Zé Carlos Araújo, o garotinho. Exatamente. O Daniel também tinha uma referência, o Cláudio tinha, eu também tinha, mas só que eu tinha várias referências, porque eu sempre fui muito observador. Eu sempre procurei ver tudo que se referia à arbitragem do mundo. E naquela época que não tinha tanta televisão, mas para chegar a um jogo da Europa era uma dificuldade.
E aí eu copiava o que um árbitro europeu fazia de legal nas competições, copiava o que um árbitro fazia de legal na América do Sul. Aqui no Brasil, especificamente, eu ficava vendo qual é a característica do Ayrton Vieira Moraes, do Sansão, do Antônio Viug, do Leonardo de Queiroz, da minha geração, Frederico Lopes, Cláudio Magalhães, aí surgiu o Armando Marques, enfim, e de cada um eu procurava copiar o que eu achava legal. Então, vou dar um exemplo prático. O Armando, que era o Rui da Praia, técnico, o Daniel lembra bem, no tempo de Juventus. Do Lagoa, técnico do Lagoa. Do Theo, do time do Theo. Ele era o Rui, ele tinha um pseudônimo, ele não era Armando Marques na Praia, era o Rui, técnico. E a gente ia ver o jogo do Armando, magrinho, apitava em cima, e ele chegava lá no Lido, o Décio Crespo, que jogava no Flamengo, e falou assim, Arnaldo, tem um magrinho que apita juvenil. Quando eu dou uma pancada, pá, eu escuto um apito aqui no meu cangote, e era ele, magrinho, correndo atrás. Então, o fato de você correr junto era uma grande vantagem, quando na época os juízes ingleses apitavam do meio do campo, eram gordos, barrigudos, tomavam uísque no intervalo. E aí você começava a copiar. E o Armando tinha um defeito, que era o seguinte, quando tinha um gol, ele, em vez de apontar o centro do gol e sair correndo, que eu aprendi como bandeirinha a correr, mesmo tendo dúvida se o gol era ilegal ou não, eu corria com convicção para o meio do campo e ficava parado no meio do campo. Aí o Armando corria para dentro do gol. E eu falei assim, Armando, quando você tem um gol e você corre para dentro do gol, está parecendo que você está marcando impedimento, que está marcando falta, está marcando alguma coisa. Eu falei, não, eu vou para dentro do gol para evitar a briga do atacante com o goleiro, quando o atacante vai pegar a bola lá dentro, o pau come com o goleiro. Eu digo, Armando, deixa brigar, mas corre para o centro e dá o gol com mais convicção. Então, eram trocas que a gente fazia, não sei se hoje existe, entre nós árbitros. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui levar 3 árbitros que vieram apitar um jogo da Libertadores no Brasil para comer numa churrascaria Carreta, em Ipanema, e que um gordão, chamava-se Esteban Marino, um juiz uruguai que apitou a Copa do Mundo de 62, junto com mais outros 2 argentinos e outro paraguaio, não me lembro. Ele falava assim, vocês árbitros brasileiros são muito bonzinhos. Eu, por que, senhor Esteban? O jogo está 2-0. Aí o jogador o atacante pega uma bola do time que está ganhando 2-0. Pega a bola, dribla um, chega dentro da área, ele leva uma pancada, cai. Aí vocês ficam com peninha de dar o pênalti, porque o time já está perdendo 2-0, vocês têm peninha do time. Dá o pênalti, porque 3-0 mata o jogo, acabou o jogo. E o time que está tomando 2-0 não vai nem reclamar, porque já está tomando de 2, então mata o jogo. Então vocês, árbitros bonzinhos, ficam com pena. E aí, chega no segundo tempo, o time que estava 2-0 virou para 2-1, aí o jogo virou uma guerra. Por quê? Porque vocês, no primeiro tempo, foram bonzinhos. Então, eram experiências que eu adquiria, uma experiência que até hoje eu faço, porque eu estou sempre aceitando desafios. Hoje eu dirijo uma afiliada da Globo, lá em Resende, TV Rio Sul, onde eu viajo o Brasil todo, vejo que as afiliadas do Brasil todo e fora do Brasil estão fazendo para aprender. Então, como árbitro, eu sempre me reuni. O Pomerol me ajudou. Nós fizemos um simpósio para 600 e tantos árbitros na UERJ, internacional, para árbitros. Vieram árbitros de toda a América do Sul, América Central, enfim, na América do Norte, para esse simpósio. Sabe há quantos anos eles não fazem isso? Há anos. Agora eles só se reúnem para fazer curso de VAR, porque VAR dá dinheiro. É um absurdo, ninguém prepara mais árbitro. E depois que o árbitro se forma, ninguém vai lá lapidar o árbitro. Ainda mais porque, se você for falar para um árbitro desse, quem é esse cara aí? Quem que ele apitou? Bota uma banca que ele não tem humildade para querer aprender. E hoje você tem que estar aprendendo, é igual o médico aprende a fazer cirurgia, de repente virou a cirurgia robotizada, ele tem que aprender a fazer com robô, com computador a cirurgia, se ele não se aperfeiçoar, é igual o jornalista, se você não souber lidar com isso que nós estamos lidando agora na internet, ele está morto. Mas tem árbitros, tem pessoas que não são humildes para querer aprender, e tem muito árbitro agora, muito de salto alto, muito metido. Tinha árbitro que, quando começava, ligava para saber o que você acha, o que você não acha. Não liga mais. Por quê? Porque estão se achando. Aí, quando dá uma merda, desculpa o termo, aí liga, o que você achou? Achei uma merda. Fez uma lambança. É igual comentários de arbitragem. Os comentaristas têm que se conversar entre eles para trocar ideias,
para ter um critério único, para ter um critério melhor. É o que eu fazia na TV Globo quando eu dirigia e chefiava os comentaristas de arbitragem. Hoje, cada um por si, cada um quer mostrar que conhece mais que o outro, e é uma confusão, o telespectador está desinformado. Concordo plenamente. E aí, Daniel? Isso aí, Arnaldo. Você tocou num ponto muito importante em relação à cabine do VAR. Nós tivemos a final da Copa dos Clubes Campeões da FIFA no Catar. Quando a escala saiu, o ato de vídeo era o colombiano Nicolás Galo, que acabou pegando Covid e não pôde atuar na final. Passou a ser o VAR o chileno Julio Bascunhan e o Karim Algar, do Catar, passou a ser o AVAR. Você acha que a falta de alguém que tivesse uma ligação linguística de relacionamento melhor pode ter atrapalhado na visão do lance do gol do Bayern de Munique, que ficaram preocupadíssimos com o impedimento e não com o toque da mão? Eu, sinceramente, se eu estivesse no lugar do Colina ou do Máximo Bussaca, eu tinha colocado a Mariana de Almeida, assistente argentina, presente, para trabalhar como VAR. E deixava como a VAR 2 o Qatari, justamente na função importante eles terem uma linguagem do mesmo espanhol, vamos dizer assim, para facilitar, Arnaldo. Além disso que você está argumentando, com razão, eu vou argumentar um pouco em outro aspecto. A preocupação em serem rápidos para decidir que o pezinho do zagueiro, que estava lá atrás, dava condição ao Lewandowski no momento do centro, aquela rapidez, eles esqueceram de analisar o choque que houve do goleiro. Por outro lado, eu não sei se a imagem que eles tinham era aquela imagem por detrás do gol, que tinham que ter. Por quê? Porque quando você recebe no aparelho, tem várias imagens. E você pode dizer, eu quero ver essa, e quero ver essa, e quero ver essa. E aí o rapaz, o operador de vídeo, tem que ter rapidez para mostrar as três imagens. Eles não se basearam na imagem de trás do gol, se basearam só na imagem da câmera 1, aquela câmera que fica no meio do campo, ou então a câmera de impedimento. E aí não viram o toque de mão. Pouca gente viu. E o Paulo César, justiça seja feita, comentarista da Globo, viu, porque depois que ele viu o impedimento, ele, dentro de uma suíte dele, dentro da equipamento dele, ele começou a dizer, me mostra essa câmera aqui, me mostra essa câmera aqui. Quando ele viu a câmera de trás do gol, ele disse, opa, a bola tocou no braço. Se tocou no braço, a regra é clara, tem que marcar a mão. Mas aí ele só viu depois. Por quê? Porque ali tinha tempo. Já os árbitros lá não viram. Agora, o que mais me impressiona é que quando apitei a final da Copa do Mundo, os árbitros o árbitro de ir à tribuna para receber uma medalha, conforme nós recebemos. Eu, o Abraham Klein, o da Tchecoslováquia, Paló, e o Voltro, quatro árbitros só foram receber a medalha. Outro dia, numa final, tinham 11 árbitros, não é isso? Era isso mesmo, né, Conde? Um bando. Parece uma equipe de futebol para receber a medalha. Então, virou um grande negócio. Eu estou com o nome na ponta da língua, mas quem manda no VAR não é o Colina nem o Bussaca. É um outro italiano, um louro, que foi juiz da FIFA, teve em Copa do Mundo. O Roberto Rossetti, que é o presidente da UEFA. Rossetti. Presidente da UEFA. O Rossetti, o que o Rossetti faz? Ele estava na Copa do Mundo da Rússia, sentado lá falando de VAR, e eu na primeira fila da entrevista coletiva do Colina na Rússia, eu peguei o lance do primeiro gol que o Brasil sofreu e mostrei para eles, vem cá, por que vocês não viram o Miranda ser empurrado? Uma falta clássica, quando a bola está viajando, o Fred faz isso muito, a bola começa a viajar, que o jogador vai subir para tomar o espaço para cabecear, o Fred, com a mãozinha, ele dá um peteleco no cara e tira o cara da jogada, o zagueiro da jogada. Ele perde o tempo de bola. E aí, com isso, ele não cabeceia e o cara cabeceia livre. O gol da Suíça contra o Brasil, a bola, quando foi centrada, o Miranda armou para cabecear, o atacante deu um empurrãozinho nele, ele perdeu o tempo de bola e o cara fez o gol de cabeça e ninguém anulou o gol. E eu levei a fita no telefone e mostrei, o que é isso? Quando os instrutores da FIFA viram,
Pô, mas onde você tem isso? Na transmissão do jogo. Aí eu mostrei pro Colina, o Colina, uma pequena falta. Eu digo, Colina, parei. Falta é igual mulher grávida. Ou tá ou não tá. Não tem pequena falta ou grande falta. É falta ou não é falta, pô. Perfeito. Mulher grávida é isso. Ela tá grávida ou não tá grávida. Não tem meio termo. Perfeito. Zé Cunha vai tocar a próxima. Eu lembro aqui que nós vamos sortear a camisa do Vasco, Flamengo, Botafogo, América, Bangu. E é só conferir no canal. E o nosso Bruno Alex, né, depois coloca aí na tela, na edição, vai colocar o endereço do e-mail para a galera participar. Né? E a TV Pantanal, lá de Mato Grosso do Sul, também. Nosso Valdinei. Valdinei. Alô, Valdinei. Bela programação, um dos melhores streaming. Hoje é tudo streaming, né? Está todo mundo indo para o streaming. Que tem aí em televisão. Zé Cunha, depois o Arnaldo, eu gostaria que ele contasse aí algum caso envolvendo algum jogador famoso aí, desses aí famosíssimos, com ele apitando, mas a bola está com José Cunha. Diga, Cunha. Ô, Arnaldo, não estaria na hora, Arnaldo, de profissionalizar o árbitro? Tem uma profissão, porque ele ganha por jogo. Ser contratado, o que você acha? Ô Zé, quanto é que o juiz ganha por jogo, você sabe? Da FIFA? Não. Quanto é, o Pomeroy? $1.000? Mais de $1.000? Por aí. Por jogo, por aí. Sabe quanto ganha o árbitro VAR? $1.000. Sabe quanto ganha um delegado da Comebol para sentar ali do lado? $500. Nunca vi uma atividade tão profissional quanto essa, porque ninguém trabalha de graça. O que é profissional? É trabalhar e ganhar. O que o pessoal exige é que haja um contrato de trabalho com carteira assinada, que ele apite 4 jogos por mês. Eu já tive isso, 4 jogos por mês, que ganha tanto e tal. Mas o cara pode se acomodar. Ele vai errar da mesma forma. No futebol inglês tem árbitros contratados, e tem árbitros contratados que são afastados. Então, não é o fato de profissionalização. Todos eles têm atividade de árbitro de futebol, esses da FIFA, atividade de árbitro como principal. Ou tu acha que aquele gaúcho que mora, como é o nome do gaúcho, Pomeroy, o Fortão? O Anderson Daron. Ele mora assim 4 horas de carro em Porto Alegre. Ele vai lá, dá um beijo na mulher, dá um beijo nas crianças, pega o carro de volta, vai para Porto Alegre, pega o avião, vai para Fortaleza. Aí de Fortaleza ele vem para São Paulo. Né? Ele não tem outra atividade. Ele é professor de educação física que não dá aula. Ele vai na academia, faz aquele peso dele para ficar com o braço forte. Todos eles, se você sentir, o outro aqui é aposentado da Fuzileiro Naval, outro é aposentado, todos eles se dedicam à arbitragem mesmo. Agora, daí a ser contratado não vai melhorar em nada, carteira assinada não vai. Ainda mais porque a lei brasileira não vai ajudar o patrão. Por quê? Porque quando der carteira assinada, o cara entra na justiça, tem que ter plano de saúde, tem que ter até ticket de restaurante, rapaz. Então, ninguém quer assinar contrato, ninguém quer assinar carteira assinada. Enquanto isso, eles vão ser autônomos, que existe uma atividade autônoma no Brasil. Você paga INSS, você paga ISS, você é autônomo. Então, não é o fato de ser profissional que vai melhorar a arbitragem ou piorar a arbitragem. Melhorar a arbitragem é o ato de ter personalidade, ter coragem. Com 1 minuto de jogo, chamar o treinador do Atlético que esculhambou a bandeirinha, a reserva, e o cara ficar no lateral com 1 minuto de jogo, tá fora. Ele ganha o jogo ali. Pô, como é que pode um treinador com 1 minuto de jogo reclamar porque o lateral foi contra o Atlético Mineiro? Aí o juiz vai lá, calma nada, bota para fora e pronto, é um problema a menos. Mas falta personalidade. Esse é que é o problema. E com os jogadores, Arnaldo, aí, alguma história... Deve ter 1000, né? 1000 histórias para contar. Qual que você pode contar aí? Não, eu acho que história tem várias, mas o que me chamou mais a atenção era a história do Pelé. Que o Pelé, além de ser uma personagem, ele também sabia usar a sua imagem para levar vantagem. Eu nunca me esqueço uma vez lá em Recife, que ele entrou em campo, a imprensa dentro do gramado, com o microfone, aquele tijolão, todo mundo atrás dele e tal. E o Pelé depois parava um pouco, quando o repórter saía para arrumar a chuteira, pagar um dinheiro do patrocinador e respirar um pouco. Aí, a saída era do Santos. Ele, para levantar e dar a saída, ele olhou para os zagueiros do Náutico. Olhou para o Gena, lateral direito, falou: "Ô, Gena, tudo bem?
Ô, fulano, tudo bem? Ô, Ivan, tudo jóia? Aí o lateral esquerdo falou assim, Pelé, a camisa, ele falou assim, pô, eu quero levar para meus filhos, dá um abraço para teus filhos, mas pega no intervalo, porque depois do jogo vai ser difícil e tal. E pronto, fez ali o meio do campo dele, deram a saída, ele pegou uma bola, driblou todo mundo e fez o gol. Aí o jogador do meio do campo, me lembro que era Lorival, um cabeludo assim, que veio pro Corinthians, botou a bola embaixo do braço assim, porra, só porque o Pelé perguntou pela família, falou com vocês educadamente, não sei o quê, ninguém deu uma porrada nele, e aí ele fez o gol e agora 1-0, como é que nós vamos tirar esse 1-0 do Santos? Quer dizer, é uma história verídica, dentre várias que eu tenho, para mostrar que o atacante cascateiro, o atacante esperto, é igual o repórter esperto, Gustavo, que você foi. Você chegava, cumprimentava, como é que vai, Arnaldo? Como vai, Dona Sara? E não sei, você quebrava aquele papo com o jogador, com o juiz, e conseguia grandes entrevistas. O Pelé, como atacante, para não tomar uma porrada do zagueiro logo no início, ele chegava e perguntava pela família, pelo não sei o quê e tal, e aí os caras tratavam ele. E aí, pô, tratar o Pelé bem era suicídio, né? É. Excelente. O Cunha viveu muito isso, né, Cunha? Cunha conta a história do Pelé contra o Vasco, né, que ele foi sacaneado pelos jogadores do Vasco, ele foi lá e meteu quantos gols, Cunha? 3? 2-0 estava o Vasco da Gama, 13 minutos do primeiro tempo. 2-0. Fontana olhava para o Brito, falava, Brito, o rei não veio. O Brito falou, não, o rei está de folga, o rei está cansado. 42 minutos do período complementar, Mengalvo meteu uma bola, ele meteu no peito, meteu no canto. 2-1. 45, outro de Mengalvo, Pelé meteu ela lá no canto. 2-2. Ele voou na bola, segurou, falou, toma, Fontana, leva para sua mãe de Brito e disse que foi o rei que mandou. É verdade. É verídica essa história. Agora, Arnaldo, jornalista mala, qual o cara que deu mais trabalho para você? Pode falar. Foram 2. Kleber Leite. Mala. Como é o nome daquele da Tupi, que era da Aeronáutica? É o... Zé Cabral? Zé Cabral. O que acontecia? Quando eu ia apitar jogo do Flamengo, o Kleber Leite... eu entrava em campo, porque o juiz tinha que entrar 10 minutos antes, que era uma droga. Porque agora não, está tudo junto, não sei o que e tal. De repente o Armando falou assim, Arnaldo, entra com o time da casa, porque aí você é aplaudido e tal. E aí eu tinha que entrar 10 minutos antes para... E aí entrava em campo. Eu ficava no meio do campo lá, braço cruzado. Aí o Kleber Leite pegava aquele tijolão, ficava em volta de mim, assim, e mais uma vez o Flamengo reclama que foi indicado para o jogo o árbitro Arnaldo César Coelho, que sempre prejudica o Flamengo, e porque não sei o quê, o Flamengo já vetou, o Duque Abrantes já mandou um ofício para a federação, que ele não quer o Arnaldo, que não sei o quê, e ficava em volta de mim, eu digo, filha da mãe, rapaz, puta, esse cara me enche o saco, né? A Rádio Globo não estava no ar ainda. Não estava no ar, estava desligado o microfone dele, o Valdir Amaral, o Garotinho, ninguém tinha entrado no ar ainda, e eles já ficavam rodeando. Aí o que aconteceu? Quando era Flamengo e Vasco, o do Aeronáutico, eu sempre esqueço o nome dele, vocês falaram agora, o Zé Cabral, aprendeu também e pegava o microfone assim, e o Vasco também reclama do Arnaldo, porque o Vasco não ganha com o Arnaldo, porque o Vasco é isso, o Vasco está prejudicado, o Calçada já reclamou, o João Silva já reclamou, ficavam os dois rodando em volta, eu olhava assim, porra, parece 2 perus aqui rodando em volta da carniça, vai tomar banho, eu sabia que não estava no ar. Aí eu tinha um ódio do Kleber, e aí depois o Kleber precisou de um assunto, ficamos amigos, e até hoje a gente conversa e tal, mas ele era mala. Ele era mala. É o mala número 1, flamenguista mala número 1. O Kleber Leite, no Panorama, na época da Rádio Globo, que tinha 30 minutos, ele fazia 19 minutos de Flamengo. Depois o Danilo Bahia completava com mais 3 minutos e sobrava um pedacinho para os outros times, né? Vasco, Botafogo, o Danilo Bahia. Lembra do Danilo? Lembro. O Danilo não era o Pezão, não. O Pezão era o... Loureiro Pezão. Loureiro Neto. Vascaíno Loureiro Neto. Quando você falou aí que o pé agora não vai mais servir de exemplo, eu me lembrei do nosso querido e saudoso Loureiro Neto, o Pezão.
né? Pezão tem uma história do Juba Pereira no hipódromo da Gávea, e o Loureiro adorava corridinha de cavalo também, né? E um cavalo lá perdeu, o Loureiro com aquele sapato português dele que é cortado atrás, ele deu um bico para acertar a cadeira, o sapato voou 10 metros, quase passou zunindo na cabeça de uma madame lá no hipódromo, coisa do Loureiro Neto. Cláudio Afonso, mais uma. Ei, Arnaldo. Não. Tem um repórter que cobriu o Botafogo, o Moreninho, que está até hoje, está um pouco rouco, e ele era tão botafoguense. Valdir Luiz. Que ele atrás do gol, rapaz, ele começou para os caras do Botafogo. Pô, rapaz, insiste aqui pela esquerda, que esse lateral direito é uma avenida. Pô, rapaz, insiste aqui. Aí eu parei o jogo, expulsei ele de campo, o repórter. Ele pegou o microfone, aquele tijolo, largou, tirou o equipamento. O Arnaldo me expulsou. Até hoje ele cruza comigo. Eu fui o único repórter expulso de campo pelo juiz. Você que me expulsou. O cara está me dando instrução para o jogador do Botafogo. Rapaz. Treinador. Nós temos um vídeo aí, Alex, ou Bruno, do nosso Silvio Barsetti, conta uma história do jogo que o Arnaldo apitou lá no campo do América. Está no ponto aí? Podemos pedir para o Arnaldo conferir? Pode ser? Lula, é um prazer participar de novo do seu programa. Eu sempre fico muito satisfeito, muito feliz quando sou convidado. E agora, mais ainda, porque o convidado especial desta edição é o Arnaldo César Coelho. O Arnaldo César Coelho, para mim, está no top 3 do mundo. Essa é a minha opinião. E é um prazer poder narrar um episódio para o Arnaldo César Coelho. Não sei se ele vai lembrar. Nos anos 70, lá no final dos anos 70, eu era adolescente e o Arnaldo César Coelho já brilhava, atuando nos gramados do Rio e do Brasil todo e até de outros países. E eu lembro que ele apitou um jogo do América lá em Vila Isabel e, sem querer, deixou os dois cartões caírem, o cartão vermelho e o cartão amarelo. Nisso, um jogador do América pegou os cartões sem que ele visse, não tinha cinegrafista, não tinha VAR, não tinha nada. O jogador do América pegou e jogou por cima do alambrado, já que a jogada prosseguia do outro lado do campo. Eu peguei os cartões, eu era um torcedor fanático pelo América, não perdia um jogo, chefe de torcida, essas coisas todas. Eu peguei os cartões. A torcida delirou, né, quando um torcedor pegou os cartões. E aí o Arnaldo César Coelho, alguém avisou ao Arnaldo, e ele foi até o alambrado e pediu os cartões de volta. Paralisou o jogo, claro, foi um momento de comicidade até. E na hora de entregar o cartão, eu apliquei o cartão vermelho para ele. Eu tive que ser rápido, ele até esboçou um sorriso, eu tive que ser bem rápido, porque a polícia militar estava chegando e já oferecia algum risco à minha brincadeira, né? Queria saber se o Arnaldo lembra disso, que recordações ficaram desse episódio, e mandar um grande abraço para ele e para você, Lula. Faz tempo, né, Arnaldo? Olha, eu me lembro de ter apitado no Campo do América, realmente, ali onde hoje é um shopping, ali na Vila Isabel, né? Não me lembro desse lance que caiu o cartão, e muito menos que o jogador, eu não vi, né? Jogou o cartão para a torcida. Mas, partindo do Silvio, essa história, ela tem 50% de veracidade, 50% é mentira e 50% não é verdade. Quer dizer, mas isso é um amigo que eu tenho, Ivan Santana, que é escritor, que o Zé Cunha conhece. O Ivan falou assim, olha, tudo que eu escrevo, 50% é mentira e 50% não é verdade. Quer dizer, então, mas então o Silvio contando, porque o Silvio, eu conheci mais o Silvio nas viagens da seleção brasileira, nos aviões, ele imitando todo mundo, ele contando história e tal, mas eu acredito nisso. Eu acho que o Silvio faz parte daquele grupo de torcedores com o Escobar, com a Tereza Garcia, lá que foi da TV Sul, está na Globo, de poucos torcedores, mas barulhentos torcedores do América, que faziam sempre um grande movimento. Eu optei vários jogos do América, tempo de Gilson Nunes, colega de faculdade e tal, mas desse lance do cartão eu não me lembro, não. Mas um abraço para o Silvio. Cláudio Afonso, manda aí, Cláudio. Olha, Arnaldo, a gente voltando a falar de arbitragem, eu acredito no árbitro bom. Eu acho que o próprio jogador, o profissional que está ali, tem certeza disso, ele percebe isso. Quando tem um árbitro bom e dois auxiliares bons, o trabalho vai ser bem conduzido. A errar, todo mundo erra. O narrador erra, o comentarista, o jogador, todo mundo que está no meio do futebol. Você falou aí, por exemplo, lembrou do Pierluigi Colina, que é árbitro excelente que tivemos, tantos na Europa, o Howard Webb da Inglaterra, o alemão Felix Bris, aquele sueco que você implicava muito com ele, aquele meio lourinho, eu esqueci o nome agora, sei que é. Eu acho que era o Edberg, se eu não me engano.
Aqui na América do Sul, o Lostou, o filho dele, está apitando bem também. O Oscar Ruiz, da Colômbia, também, para o meu gosto, um excelente árbitro. Então, o árbitro bom, ele existe e, para mim, ele é imprescindível. E falta, é a minha culpa que eu faço da imprensa, reconhecer também, muitas vezes, quando temos esse bom árbitro. E arbitrar é difícil pra cacete, né, Arnaldo? Você esteve lá dentro, sabe disso. Não é nada fácil, porque acho que exige muitas qualidades, não só dominar a técnica do jogo, conhecer as regras, mas a personalidade, a sensibilidade, muitas vezes, que tem no jogo. Aí eu quero saber de você o seguinte, você citar um árbitro europeu e um aqui da América do Sul, do momento que você hoje gosta de ver. Eu gosto desse cabra atuando. Um europeu e um sul-americano que você gosta, árbitros de hoje. Cláudio, você falou bem, definiu bem. O juiz é bom para o espetáculo. O juiz bom tem credibilidade. O juiz com credibilidade, o pessoal acredita na marcação dele. É igual um jogador que tem a credibilidade. E como repórter, como jornalista que tem a credibilidade. Mas para conseguir ter credibilidade, são uma série de fatores que levam ao sujeito ter credibilidade. E o principal fator no árbitro é ter personalidade. Encarar, ter coragem, não ter medo de assumir determinadas posições. Por quê? O medo leva ao fracasso, o medo leva você a ficar em dúvida. Eu não acredito que exista um árbitro bom. Árbitro é igual carne. Qual a melhor carne para um churrasco? É a picanha? É a maminha? É o filé mignon? É a carne que tiver boa naquela hora, que o corte for melhor. Juiz de futebol é momento, é fase. Tem bons árbitros de futebol que atravessam uma fase horrível. Por quê? Porque deve estar tendo um problema fora de campo, psicologicamente não está se preparando para o jogo, está tendo problema com a família, está no trabalho, dentro do quadro de árbitros pode estar com problema. Então, são uma série de fatores que fazem com que ele atravesse uma má fase ou uma boa fase. Como a sorte. Às vezes, o camarada erra num jogo de 5-1 e passa batido. Mas se ele errar num jogo de 0-0, o seu erro vai ser lembrado. Então, você imagina o seguinte, final de Copa do Mundo. O juiz mexicano, o Codesal, apitou uma final de Copa do Mundo, errou no lance de pênalti, toda vez que falam que a Alemanha ganhou a Copa do Mundo da Argentina, porque um pênalti foi mal marcado, e ninguém lembra que 10 minutos antes teve um pênalti a favor da Alemanha, ele deixou de marcar, enfim, foi lá na Itália essa final. A final da Copa do Mundo que eu apitei, eu dei um pênalti, quando o jogador chutou para fora, eu respirei de alívio, que é o que deve fazer todo árbitro quando o camarada bate um pênalti para fora. Por quê? Porque se o jogo acabar 1-0, ninguém vai discutir aquele pênalti. A bola não entrou. Então, é por isso que eu hoje não tenho assim um juiz, um árbitro mundial, esse cara é referência. Você falou árbitros aí que você gosta, eu posso não gostar. Então, é questão de gosto. Entendeu? Eu não vou nem citar nome, porque senão a gente vai ficar aqui o tempo todo. Mas existem bons árbitros. O importante é a direção da arbitragem, a direção da confederação, não só valorizar esse árbitro, como também fazer uma campanha para mostrar que o árbitro é gente como a gente. Não tem. Hoje em dia, coitado, o Gaciba, que foi para lá, Arnaldo, o que você acha? Não vai, o teu sonho vai. Coitado, o Gaciba fica vendo números. Olha, teve 36 atuações no VAR, teve 40 impedimentos bem marcados. Eu não quero saber disso. Quem quer saber disso é basquete americano, que é cheio de números. Eu quero saber o seguinte, o cara é bom ou não é? O cara errou ou não errou? Não pode agora, no jogo do Vasco, o juiz não expulsar um jogador do Bahia, que deu um pontapé sem bola, depois que tirou a bola, ele deixou a perna para pegar, e depois expulsou o cara do Vasco, que também foi bem expulso, porque o cara ficou imprudente, mas são duas medidas diferentes, errou, né? E aí o Vasco escreve para a CBF, e a CBF escreve dizendo assim, o Vasco tem razão, o jogador do Bahia tinha que ser expulso. E o presidente da comissão de arbitragem fica calado. E o juiz que apitou, está apitando, continua apitando. Ele tem que afastar esse juiz um mês para o juiz sentir no bolso que ele não pode errar, ainda mais um juiz da FIFA credenciado à Copa do Mundo, que é o juiz de Goiás. Então, essa omissão também de quem dirige é muito criminosa. Ele não pode se omitir. Você tem que chamar o cara, o patrão bom é o patrão chato. O diretor de árbitro bom é aquele que chama e diz, olha, você fez lambança por causa disso. Você, nos 10 minutos finais, não correu.
nos 5 minutos finais, você se plantou no meio do campo, travou o jogo no meio do campo, achando que o resultado estava bom, você não entrava na área. Você não entrou na área e não viu no final do jogo um pênalti claro. Tem que chamar o cara na chincha, como se diz na gíria. Chamar e, ó, é isso, isso, isso. Da mesma forma que quando o Pomeroy começou, eles marcavam um pênalti, eu digo, e os caras reclamavam, eu falava assim, o que você marcou pênalti? Então vai ser pênalti. Todo mundo fora da área. E todo mundo respeitava. Por quê? Eu estava atrás do gol, eu estava na beira do campo, e digo, pô, o juiz marcou, tá marcado, porra. Vocês vão reclamar o quê? Aí o cara ficava meio assim, poxa, ele está dizendo que foi pênalti, foi pênalti. Então, é dar apoio a esse pessoal. Mas os caras também tem uns que não querem nem esse apoio, porque é aquilo que eu te falei, bota o salto alto. Tem juiz que começa a carreira sentando na primeira fila quando você vai fazer uma palestra. Esse mesmo juiz, quando chega na FIFA, você vai fazer uma palestra, ele vai lá para o último da fila e fica te olhando assim com uma cara assim de snob. Ah, vai pro cacete, porra. Comigo não. Eu não estou correndo. A história minha é muito mais rica que desse cara. Então, pô, vai tomar banho, você não quer aprender, não tem humildade para aprender, fica no teu lugar lá, meu irmão. Esse realmente é um mal de muita gente, Arnaldo. Eu vou responder por você. O que o nosso Cláudio Afonso, sueco, tinham 2 suecos que tiveram bons expoentes, o Erik Fredriksson e o Jonas Eriksson, que é um grande empresário sueco. O Jonas Eriksson, muito bom. Eu gostava de ver muitos árbitros europeus apitando. Você vê Alex Ponet, o Michel Voutreau, que foi até homenageado pelo presidente da França com a Legião d'Honneur na França. Então, nunca ele foi árbitro de uma abertura de uma Copa e árbitro reserva da final que eu apitei. Foi homenageado. Isso. Pergunta se tem fotografia minha no museu da CBF. Pergunta se alguém me chama alguma coisa. Chamo nada. Juiz de futebol aqui no Brasil, estou um pouco ligando. Se eu não tivesse uma atividade fora do futebol que me desse prestígio, que me desse condições econômicas boas, porra, estava perdido. Ninguém respeita ninguém. O Romualdo, Arpe Filho, um dos maiores árbitros brasileiros, hoje mora em São Vicente. Eu vou até confidenciar. Liguei para ele no aniversário dele, se não me engano, foi 7 de janeiro. Ele todo feliz e tal. E ele falou para mim, Arnaldo, eu estou vivendo aqui dignamente, faço 3 vezes por semana diálise, porque o meu rim não responde. Mas está lá. Pergunta se faz alguma homenagem ao Romualdo Filho. Ninguém fala, ninguém lembra. Você chegava no Uruguai e falava assim, Ramon Barreto, senhor Ramon Barreto. Você pegava um táxi lá, senhor Ramon Barreto. Você pegava um táxi no Brasil e falava assim, Armando Marques. Aí, Zé, aí o motorista de táxi falava assim, quem é? Aquela bichona? Era verdade. Era verdade. Ninguém respeita, o brasileiro não tem memória, não se lembra de porcaria nenhuma. Você hoje fala na Argentina, todo mundo só fala um nome. Roberto Goicoechea. Mas é memória. O povo não tem memória, o brasileiro não tem memória. Você vai na Europa, os caras te reconhecem. Outro dia eu fui apitar um jogo lá em Stuttgart, O Hans Miller me liga, Arnaldo, como vai? Tudo bem e tal? Jogou na Alemanha, jogou na Espanha. Eu vou fazer um jogo aqui de aniversário, 50 anos, vai ter seleção italiana, não sei o quê. Vem com a sua mulher, traga a sua... Porra, e o estádio lotado. Aqui, ó. Se o Zico não faz aquela festa no final de ano, ninguém lembra de nada. Alô, Caboclo, nosso querido presidente da CBF. Está aí o Arnaldo. Não, fui convidado, inclusive, para ser presidente da comissão e tal. Eu não tenho tempo, eu tenho outras atividades, porque até me convidaram para isso, ele e o secretário-geral, o Walter Feldman, mas eu não aceitei. Pô, não dá, já saí da Globo, porque estava por aqui de viagem, de atividades, não estava mais aguentando, e aí eu falei, muito obrigado e tal, mas eu acho que tem que ter uma memória, tem que ter... Claro. Como ele faz com os jogadores. Agora mesmo chamou todos os jogadores campeões do mundo para ir no Maracanã assistir a final da Libertadores. É uma homenagem. É como a seleção brasileira leva um jogador lá para o banco. É uma homenagem. Por que os árbitros não têm isso? Está um pouco ligando. Você sabe, para terminar, eu acho que está acabando a hora, uma formatura na Argentina e estavam se formando 250 juízes. Aí o senhor velhinho foi juiz da década de 30, falou assim, vocês são os novos produtos do mercado. Eu olhei assim e falei, sabe que produtos vocês são? Preservativos. O cara falar de camisinha, né?
vão usar vocês e jogar fora. E é isso mesmo, gente de futebol é isso. Verdade. Usa e joga fora. Zé Cunha, agradeça você, começou com o Daniel Pomeroy, a bola é tua, Cunha, para agradecer ao nosso Arnaldo, que aceitou o convite, esse papo aqui. O outro dia ele volta uma outra vez, que tem muita história para contar. A bola é tua, Cunha, para agradecer ao nosso Arnaldo. Arnaldo, dizer a você muito obrigado, que prazer revê-lo, autêntico Arnaldo Davi César Coelho, que nós acompanhamos a vida inteira. E tem outra, hein? Além de tudo, de todo o prestígio do Arnaldo, Arnaldo é nosso, porque Arnaldo é um admirador de Ponte Nova. E quem ama Ponte Nova igual a nós, Luiz Carlos, tem sempre um lugar aqui do lado esquerdo. E Arnaldo tem o lugar dele aqui e ele sabe disso. Garoto propaganda da Goiabada de Ponte Nova, Lula. Beleza. É isso aí. O Ricardo Teixeira, eu gosto de falar no Ricardo. O Ricardo, presidente da CBF, riquíssimo, com muito dinheiro, ele levava para a CBF queijo da fazenda dele, lá de Piraí, e mandava vender dentro do prédio da CBF. Eu falei, ô, presidente, o senhor não precisa disso, o senhor tem que trazer o queijo e distribuir aqui de graça para a gente. O Ricardo, não, meu filho, não, isso dá trabalho, isso tem um preço, tem um valor. E o Ricardo é mineiro também, né? É lá de Carlos Chagas, não é? É isso aí. Arnaldo, obrigado, Arnaldo. Um beijo aí. Um abraço para você, Pomeroy, o Cláudio, Zé Cunha e você, Luiz. Sorrindo e sucesso para você. Valeu, Arnaldo. Obrigado. Um abração. Um abraço.